Graça e paz, povo de Deus, aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E antes de começar, o tema hoje é a crise mundial. É coisa muito séria. Mas, primeiramente, eu peço a vocês que vai dando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vai compartilhando, passe para mais pessoas. Isso é uma obra de Deus que vai chegar para abençoar a vida de vocês, a vida de todo mundo, todo aquele que crê, os 10% que vão ser preparados, mas você não sabe quem é os 10%, então compartilhe, mande para todos, aí Deus vai fazer a peneira. Desde já eu agradeço a colaboração de muitos. Eu vou fazer esse vídeo porque algumas pessoas, apesar de já estar na pauta para fazer, mas eu vejo que é o momento. Inclusive eu tive algumas delongas, né? Alguns empecilhos para estar hoje de frente aqui nessa câmera para fazer esse trabalho para vocês, mas eu não desisti de fazer essa obra hoje. Então, pessoas também me pediram, aí eu fico feliz que as pessoas estão se interagindo, fazendo com que a gente se motive mais a fazer obras, porque eu sei que está atingindo pessoas. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. Nosso tema de hoje, como eu disse, é crise mundial. Como eu disse nos vídeos anteriores, a gente vai entrar um ano muito complicado, né? Na verdade, esses anos que seguem aí, até 2030, vai ser anos complicados em que os grandes poderes aí querem dominar o mundo. E existe também os seus interesses pessoais, né? Então, para a gente começar, antes de eu ler, vou dizer para vocês que isso que aconteceu com a Venezuela, eu já estava esperando, eu não sabia como isso ia acontecer. Eu achava que entraria em acordo com esses países, né? Mas desde 2021, a qual eu completei o livro em defesa do homem de Deus, que luta para que Deus seja o Senhor dessa nação, que eu falo que a gente vai enfrentar essas nações. Mas só quando eu falo essas nações, eu estou falando das duas potências, que é os Estados Unidos e a China. Então, eu já disse lá em 2021, você gosta de profecia? Já foi dito. Pessoas que me conhecem, né, que andam comigo no meu cotidiano, já estão cansados de ouvir eu falar sobre isso, em que esses países vão querer invadir o Brasil. Eu falo, vão querer invadir, mas não vai conseguir porque vai haver uma intervenção divina. Então, eu já estou dizendo para vocês, antes que vocês venham aí com Maria Maranhão, com fulano, com Beltrano aí, né, que anda com essas profecias aí, são todos especuladores. Mas eu estou dizendo para vocês que o que está acontecendo agora, eu já disse que iria acontecer. Nas minhas conversas, eu sabia que eles iam montar uma base em algum lugar. E aí já está aí os Estados Unidos pertinho aí na Venezuela, com certeza vai ter sua basezinha ali, para estar mais próximo do Brasil. Mas, e a China vai ficar parada? Você acha que vai ficar parada? Não. Existem dois tubarões no mundo, dois blocos terríveis, que é o bloco dos Estados Unidos e o bloco da China. A China é mais comportada, não sai para fazer confrontos, né, como os Estados Unidos. Só que, no caso dos Estados Unidos, eles estão mais próximos do Brasil, que o Brasil é o celeiro do mundo. Acordem! Eu já disse isso há muito tempo. Mas vamos à palavra de Deus, para que a gente possa ter base bíblica naquilo que a gente fala. Se não tiver base bíblica, é conversa do homem. Conversa do homem não serve para nada, não é verdade? Diz a palavra de Deus lá no livro de Lucas, Novo Testamento, lá no capítulo 21, no versículo 9 em diante. Eu vou ler do 9 ao 19, para a gente se situar naquilo que eu vou falar. Então a palavra de Deus diz assim: quando ouvires falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim será logo, o fim não será logo. Então lhes disse:
Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então veja bem, o mundo já teve inúmeras situações. Vamos lá. Quem estuda um pouquinho a palavra de Deus sabe que os discípulos, os apóstolos, aquelas pessoas daquela época, eles achavam que estariam ali ainda, no tempo deles, a vinda do Cristo, a vinda do seu Senhor, do Messias. E anos foram se passando e isso não aconteceu. Aí paramos para pensar, já está no fim? Também não. Coisas grandes irão acontecer. Coisas grandes irão acontecer da parte do homem e da parte de Deus. Então a gente precisa entender o que é isso. Vamos lá. Quando nós ficamos sabendo de crises, fica uma interrogação. Será que é o fim? Esse é o sinal da vinda do Criador através de seu Filho? Como vemos, esses sinais não batem na totalidade com a descrição da palavra de Deus. Como estamos vendo aqui, coisas aconteceram no passado, perseguições aos crentes acontecem mais remotamente. Preste atenção, o que é remotamente? Em pontos esporádicos, pontos, né, alguns países, ali em alguns lugares, né, que inclusive pessoas que se dizem cristãs, aceitam, governos que se dizem cristãs, né, seguidor de Cristo, aceitam perfeitamente, defendem essa prática absurda, totalitária, né, de autoritarismo, que faz com que as pessoas não possam pregar aquilo que acreditam. Sabe, eu passo a verdade para vocês, agora vocês fazem o que vocês quiserem. Infelizmente, mesmo vendo relatos de guerra, devemos lembrar que tivemos 2 guerras mundiais. Imagine, guerra mundial, imagine. O cenário é um cenário de fim de mundo. Você está ouvindo no rádio, na época já tinha um rádio, e o pau quebrando, né? E não foram uma guerra, foram 2. Imagina as pessoas que estavam atentas à palavra de Deus nessa época. A Primeira Guerra Mundial, ela foi em 1914 e foi até 1918, né? Fora que depois de uma guerra tem aqueles Guerra Fria, chamada Guerra Fria, né? Aquelas coisinhas, aquelas intrigas, né? Aquelas amarrações econômicas, né? E demora um tempão para as pessoas soltarem aqueles que estão presos, né? Continuam matando as escondidas. Então a guerra, ela se prolonga mais ainda um pouco. E depois disso
Houve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Certamente acreditavam ser o fim. Já era uma guerra muito potente, muito desastrosa, onde vem lá a bomba de Hiroshima e tudo é mais, né? Então veja bem, que estrago não foi no mundo. E muitas pessoas acho que até se mataram com medo. Muitas pessoas, muitos crentes, já acho que até se entregaram, se mataram. Muitas pessoas loucas pelo mundo aí já se entregaram. E a gente não está distante de acontecer isso. Acho até que muitos se mataram de medo, mas o fim não veio. E com o fim também não vai vir agora, porque, como eu já disse para vocês, tem duas coisas que vão ter que acontecer. Então, haja o que houver, duas coisas vão ter que acontecer. Primeiro, a separação da igreja, Apocalipse 22:11, e a prosperidade do povo de Deus, pelo menos 10% do mundo todo. Mas quando eu falo prosperidade, é na questão de você conseguir ser sacerdote, sua esposa auxiliadora e os filhos protegidos para não virar iguarias de Satanás, como a gente tem visto aí, perfeitamente já conformado, todo mundo conformado. Ah, não era de Deus, a conversa é essa. Então, são duas coisas que vai acontecer o que for. Se não acontecer essas duas, não está na hora ainda. Então, já estou dizendo, para depois não aparecer fulano e beltrano aí, dizendo, porque tem nome, porque tem rede social aí de milhões de pessoas, ganhando dinheiro pregando besteira nas igrejas, o povo dá dinheiro para pessoas pegar besteira nas igrejas aí, né? Infelizmente. Aí quando a gente está remando aqui, falando a verdade, profecias, como eu falei do Bolsonaro, que ele estava fora, com 5 dias ele anunciou o filho dele. Quando a gente fala que as mulheres não querem se submeter aos homens e a prostituição está aí arrebentando com tudo aí, porque o homem ele não precisa ter mais de uma mulher. Se ele tem uma que funciona, sempre costumo dizer, o leão bem alimentado não come gazela. Então a gente está vendo os estragos estão aí. Fora o posicionamento, né? O diabo fez a proposta aí da mulher ser cabeça igual ao homem, mas tu sabendo que elas querem ser mais do que isso. Só que aí quebra no mundo espiritual. Você vai ganhar o material, mas o espiritual vai para o inferno. Como eu disse numa oração aqui de fim de ano, nós vivemos um The Walking Dead. Se morrer, vai para o inferno. Não, eu estou falando muito sério. Ah, ninguém falou, não, eu estou falando. Ser humano, se morrer, vai para o inferno. Então não morra. Porque posicionamento não se tem. Quem está posicionado não tem direito. São os grandões por aí. Porque se ele não faz para o irmão se posicionar, ele também não tem direito. Os grandes empresários que colocaram essa desgraça no mercado, eles não vão ter salvação também. Então a igreja que aceita não tem salvação e os que colocaram também não tem. Então nós vivemos um The Walking Dead. Se morrer, vira zumbi. Essa é a verdade. Não estou enganando ninguém. Ah, você não gosta, eu gosto de ver emoção, né? Eu estava falando com um jovem lá onde eu trabalho, na penitenciária. O ambiente estava bom para fazer um culto lá, né? Aí eu disse assim, deu até vontade de pregar. Aí ele veio com 7 pedras pra cima de mim e disse, não, você tem que pregar, tá vendo aqui? Todo mundo é doente aqui, ó. Todo mundo carente espiritualmente, eu só estou te esperando. Perguntei aonde é que você quer chegar. Eu sei que você está falando, Mateus 17, né? Só que contar a história não muda a vida de ninguém. E eles estão lá, faz anos e anos de culto na penitenciária. Quando sai, aí você encontra o cidadão lá fora, fumando, se embriagando, já adaptado ao tráfico de volta. Por quê? Porque a palavra só serviu para acusar. Porque nós contamos história, e a história é contada em todo lugar, até mesmo na cadeia. Então, não chegou a hora. Quando tiver a colaboração de Deus para isso, aí o profeta bora vai pregar. Mas vai pregar para acontecer. Não é para contar historinha não, viu? Ah, você que se prepara, ganha dinheiro com isso aí, ó. Isso aí não está comovendo Deus não. Só para avisar. Vocês gostam também de estar se enganando aí, ó. Só lamento. Mas eu estou dizendo para você, ninguém falou para você não. Nós vivemos um The Walking Dead. Sabe o que é isso? É uma série de zumbi. Morreu,
vira zumbi no inferno. Essa é uma realidade, só lamento. Aí o que acontece? Com certeza não foi o fim, né? Mas muitos pensaram que é o fim. Mas aí, vai vir mais crise? Vai, com certeza. Quando o Trump, ele estava para invadir a Venezuela, já estava pronto essa pregação aqui. Só que uma coisa ou outra acabou não acontecendo. E ele invadiu. E eu estava, ontem eu procurei aqui nas minhas papeladas, que são muitas, né? Muitos inscritos. E vi que eu tenho escrito lá no complemento do livro Em Defesa do Homem de Deus que luta para que Deus seja o Senhor dessa nação, e tem que ser um profeta, que eu escrevi sobre guerra no Brasil. Mas eu comentando com algumas pessoas, quem me conhece e que lê esses relatos vão saber, porque eu sou uma pessoa só, que eu sou em casa, sou na rua, e eles sabem que eu falei que Estados Unidos iria invadir o Brasil. Isso eu já disse. Ou vão tentar, né? Se tiver intervenção do Criador, não vai conseguir. Tem muito armamento, tem, mas não é Deus. Tem muito armamento, mas não é Deus, né? E é um país que vai estar pronto. Vai estar pronto. Não agora. Esse momento aí, pra mim, vou ser sincero, nem direita e nem esquerda fazem pelo brasileiro. Fazem pelo Brasil. Nem direita e nem esquerda. Se ajuntar tudo, vai tudo pro inferno. Essa que é a verdade, né? Tem um que é melhorzinho do que o outro. Que esse que tá aí, tu sabe que não tem jeito, né? Não tem jeito. O cara tá matando os cristãos lá e ele tá babando o cidadão. E tem crente que apoia isso aí. Então, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É só analisar. Então, infelizmente, as pessoas não fazem nem pelo próximo. Amar o próximo a ti mesmo. Lê todo dia na Bíblia. Mas faz diferente. Na prática, faz diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Na prática, faz diferente. Não idolatrar, mas na prática faz diferente. Não adorar homens e nem templos, na prática fazem diferente. Aí depois querem ter salvação. Eu não sei como é que ainda pode ter crente ainda votando numa desgraça dessa. Mas morre, não volta para dizer que está no inferno. É por isso que o mundo é desse jeito. Bom se voltasse. E eu digo mais, nós vivemos um The Walking Dead. Uma série de zumbi, o diabo dá na cara da gente. Mostra em filmes a nossa realidade. Morreu, é zumbi no inferno. Para guardar lá o lago de fogo e enxofre. Só lamento. Tá difícil de achar um, viu? Tá difícil de achar um. Mas vamos lá. O que acontece? As pessoas, foi bom, ou parece que vai ser bom para a Venezuela, essa questão, viu? Porque era um ditador, né? Um cidadão que deixava o povo com fome, tem a maior bacia de petróleo do mundo e o povo não tem nem gás, é um miserável nojento, né? É um alívio, mas não é uma solução. Porque quem foi lá salvar também é o bicho papão do mundo. É o pirata do mundo, a verdade é essa. Também é o pirata do mundo. E esses países aí submergentes, países pequenos, ele vai tragar tudo. Só que aí eu pergunto para vocês, será que a China vai ficar quieta? Uma vez eu disse há uns anos atrás, talvez seja em 2021, 2022... em que o Brasil corre o risco de ser invadido por duas potências, não é uma não, por duas potências,
Um entra no sul e o outro entra no norte. Sabe quem é? Estados Unidos e China. Já vou dar logo o nome logo, né? Eu disse lá uns anos atrás, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, o interno disse, mas eu vi interno não, era um agente mesmo. Eu vi uma reportagem que o chefe da guerra dos Estados Unidos, lá do exército, né? General não sei o que das contas, e ele diz que se conversar muito, isso naquela época, né? Se conversar muito, a gente entra no norte e o outro entra no sul. Ele está falando de quem? Quem entra no norte e quem entra no sul? Tá vendo aí? Abre os olhos. Eu já disse, não, eu não sou ninguém. Já disse para vocês que eu não sou ninguém. Mas o que eu tenho dito tem se cumprido. Tem acontecido. Então vocês divulguem. Que as pessoas não estão tendo conhecimento por causa de vocês. Que vocês não botam para frente. E peça para as pessoas botarem para frente. Porque o que eu estou dizendo vai acontecer. Vai acontecer. Então ele já está aqui. Já é como os historiadores, os teólogos de plantão, né, os entendidos da palavra, dizem que esse presidente é o falso emissário da paz, da Bíblia, Apocalipse, viu? Né? E ele é tido lá em Israel como o Salvador do mundo. O que eles não aceitaram Jesus, eles estão aceitando do presidente dos Estados Unidos. Tem um avivamento lá por causa disso. Só que aí o pau vai quebrar na cabeça de todo mundo, inclusive de Israel, viu? Inclusive de Israel. Isso eu estou dizendo, né? Vai quebrar na cabeça de todo mundo. E a China, com certeza, não vai ficar parada. Eu vi um vídeo um dia desse, em que ele mostra os seus armamentos. É coisa séria. Drones ficam na palma da mão, ó, que fica na palma da mão, desse tamanhozinho aqui, ó, que bate no ser humano, o ser humano cai duro. Só uma espoleta no cérebro que fura o cérebro e vai embora para matar outro. E eles vendem aviões cheios desses drones, ó, só para transportar. Acabam com a cidade inteira. Drones inteligentes que vai lá no CPF do cidadão, vai certinho quem eles querem. Então a guerra nem começou. A guerra nem começou. Vocês estão batendo palma, beleza. Foi bom pra Venezuela, foi legal. Mas mostra que a gente tem um monstro perto da gente. Tem um monstro perto da gente. Perto do Brasil e perto desses países mais fracos. Né? Esses países mais fracos, para eles, são a escória. Só serve para eles terem vantagem. O Brasil, desses negocinhos aí, desses patinhos feios, é o melhorzinho. É um cisnezinho, onde você tem de tudo. Só não tem a gente, mas o Brasil tem de tudo. Nasce de tudo no Brasil que você precisar plantar. Minério para tudo quanto é lado, petróleo, que você pensar tem no Brasil. Mas o povo não é rico. Por quê? Porque quem entra da esquerda e quem entra da direita não faz pelo povo. Isso é mentira. Bandos de mentirosos. Deus vai tirar todo mundo. Vai sair todo mundo de certinho, de ruizinho. Porque no fundo não tem ninguém certinho. Você vai pra lá e se corrompem. Tem um bocado de coisa errada lá. E muitos crentes estão lá, dando uma de homens de Deus, de mulher de Deus, né? E nada. E o povo está desse jeito, o diabo está se preparando, já disse. O diabo está se preparando para invadir. Então, pois é, como eu já disse para vocês, lá a faixa de Gaza lá, ali é o início do grande problema. Por quê? Porque eles já vão acertar a construção do templo, o anticristo já vai ficar ouriçado, já tem um lugar para sentar, e eles vão apressar mais ainda o que eles têm que fazer. Então,
parabéns, entre aspas, pessoal da Venezuela, porque infelizmente a situação era crítica, mas da forma como aconteceu, eu acabei acertando. Eu sabia que eles iam botar uma base perto daqui, só que a China também veio aí. Então, como veio só os Estados Unidos, eu já estou dizendo que a China também veio aí, para dizer, ó, o profeta acertou. Não sei aonde que ele vai se estabelecer. Agora que eles vão se estabelecer, não sei o ano em que ele vai fazer isso, mas que ele vai. Que a China vai chegar também. Você acha que os Estados Unidos vai ficar sozinho com esse bolo todo? A China já mostrou seu armamento, que tem armamento de drone, tem armamento de terra, cachorro mecânico, tem submarino nuclear, mostrou uma parte do seu armamento pro mundo. Isso aí é já para os Estados Unidos, ó, afinar a viola dele, porque não é Venezuela, não é Brasil, não é Paraguai, não é Irã, não é África, lá é China. Então ele já mostrou que tem lenha para queimar, para ele segurar a viola dele, porque é fácil você vir na terra dos outros e dar tiro na cabeça dos outros e sair como bonzinho. Mas se ele der tiro lá na cabeça da China, a China vai dar tiro na cabeça dele. Não estão acostumados. Americano não está acostumado a levar tiro na cabeça. Então a China já mostrou que tem material. Só que ele está esparrando aí nas internet, por aí afora, em que ele não concorda e que ele quer uma solução para isso. Ele está dando a cara, mostrando que não vai ficar assim. Resumindo, não vai ficar assim. Olha a crise mundial aí chegando. Olha a crise mundial chegando. Lógico, né? Acabam sendo parceiros. Se você não agride um ou outro, você é parceiro. É como a gente. Se a gente é totalmente adaptado ao mundo, a gente é parceiro de quem? Do mundo. Só não é de Deus, né? Então a gente é as pessoas, nem é mais, né? Que a gente conversa com pessoas, eu converso com pessoas aí, e ele me mostra cada coisa dos crentes, eu tenho que ficar quieto, é verdade. Nós somos as pessoas boas do mundo, mas não salvas. Você sabe o que é ser boa do mundo, mas não ser salvo? É que é o crente. Tem gente que não está servindo nem para ser boa. Essa que é a verdade. Porque a igreja vai ser perseguida? Vai. Quando ela tiver uma postura de Deus. Nessa postura aí, ela não vai ser perseguida. Pelo contrário, ela é aliada de Satanás. Ela é aliada do inimigo. O inimigo gosta de crente. O inimigo gosta das igrejas. Gosta desses pastores, gosta desses líderes, é por isso que Deus não vai. As pessoas ficam o ano todo ouvindo a palavra de Deus, mas não nascem de Deus, porque só aprende o que está escrito. Não existe poder. Não existe poder de Deus para mudar a natureza. Nascem da religião, mas não nascem de Deus. Não sabem nem o que é isso. O povo não sabe nem o que é santidade. Trocam santidade por religiosidade. Já pensaram nisso? Como é que sua igreja concorda com uma coisa e a outra não concorda? Isso aí é religiosidade, isso não é santidade. Todo mundo é dirigido pelo Espírito Santo, é? Pela presença de Deus? Será que é mesmo? Eu duvido. Por quê? Porque não bate. A igreja é um SOS. É um SOSzinho do mundo. Para tirar as pessoas doentes, colocá-la religiosa e continuar no mundo. E continuar no mundo. Só que a palavra de Deus diz que nós não somos do mundo. Temos que ser diferentes. Mas olha para você. Olha para dentro de nós. Nós estamos sendo diferentes. Em quê? Você já foi fim de semana para onde? Você tem dinheiro, você foi para onde?
Onde é que for, porque você for só para a igreja, você também é religioso. Ah, estou agradando a Deus, tá? Mas aí se você, vamos fazer uma coisa diferente, você foi para onde? Qual foi o lugar que você foi? E lá, tinha pessoas vivendo o que você viu? Não, certamente não. Você sai para a igreja e vai para casa, que não tem nada para fazer, eu não sou do mundo. Aí vai trabalhar. Aí volta para casa e vai para a igreja, porque eu não sou do mundo. Você mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa para alguém? Então a gente tem que olhar a palavra de Deus e entender que a hora está chegando. Então eu joguei mais uma pedra aí na sua cabeça. Mas é para você não me odiar, é para você refletir. Olhar a palavra de Deus. Ah, não sabe ler? Ouça. Tem livros com áudio. Alguém lê lá, o robô lê, você vai só ouvindo, então não é desculpa se você não sabe ler. Você precisa entender a revelação da palavra, porque o que está escrito, todo mundo já sabe. O que está escrito, você já está cansado de saber, mas não bate com a palavra. Então, os Estados Unidos trouxe e vai trazer um desequilíbrio no mundo. Porque se ele é da direita, se ele é o tubarão da direita, existe o tubarão da esquerda. E os países pequenos que estiver próximo desses tubarões vão sofrer. E a economia vai, estrangular. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Dificilmente eles vão trocar tiro entre eles. Que sabe que se trocar tiro vai machucar. A China está preparada para eles. Se eles coçar o botãozinho lá, a China coça o dela também. Então, esses dois tubarões aí não vão se encontrar. Agora não. Mas eles vão fazer um estrago próximo deles. Um em represália o outro. E os países próximos, a China já fez as suas manobras lá de frente do Kuwait. Lá do país próximo dele, lá do Kuwait, lá. Manobras com armas reais. Eu não duvido nada se ele não invadir agora só de represália aos Estados Unidos, porque invadiu a Venezuela. E assim eles vão comer no território. Um para lá, para a direita, e outro para lá, para a esquerda. Olha o que eu estou dizendo. Pode dizer, pastor, o profeta estava certo. Aqui não é ninguém não. Mas é a visão que Deus me dá. Que Deus possa abençoar. Precisamos nos preparar para a vinda de Cristo, mas é mais para a sua morte, que a gente pode morrer a qualquer instante. Que a vinda ainda, falta muita coisa ainda, viu? Ah, tem gente apavorada aí. Falta muita coisa ainda. Mas se você morrer, vira aí um zumbi. Essa que é a verdade. Ah, mas eu faço isso na igreja, Meu amigo, acorde. Você tem que nascer de Deus, não é da religião não. E eu vou ser sincero. Tem muita pouca gente nascendo de Deus. É muito pouco mesmo. Não dá nem para enxergar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.